Glória a Deus. Pais amados. Amém. Nós estamos estudando, sobre discipulado. Discipulado é a nosso o quê? Nossa vida. Discipulado é a nossa vida, né? Muito mais do que conhecimento, né? Discipulado é a nossa vida, certo? O interesse é que aquilo que a gente estuda, que a gente aprende, né, a gente coloque na nossa vida. E a gente vai dar continuidade hoje, né? Nós paramos falando o que é um discípulo, e discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos, o estilo de vida de seu mestre com finalidade de ensinar outro. Amém. Kate Phillips, né? Tem um livro muito interessante, Discípulo Radical. E é o aluno que aprende as palavras, aprende os atos, o estilo de vida de seu mestre, Jesus, com a finalidade de ensinar a outro. A gente viu isso. Uma outra definição de discípulo é aquele que reproduz o seu mestre. É aquele que compromete a sua vida para ser como o seu mestre. Ser, sentir, fazer e falar como ele. É o desafio, né? É o desafio de cada cristão, é ser discípulo, né? Então essas definições, para que a gente não decora tudo, mas a ideia, a gente fica, né? E a gente lê esses textos, vamos ler, né? Quando fala de amar qualquer coisa mais do que a Jesus, ele disse: se você amar qualquer coisa, qualquer pessoa mais do que a mim, você não é digno de mim, você não me merece. E no outro texto ele diz assim: se você amar qualquer pessoa, até você mesmo, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. São esses textos, certo? São textos bem fortes mesmo. E o que é discipulado, né? Que é o nosso tema. Discipulado é a nossa vida. Discipulado é ajudar a outro a seguir a Jesus. É buscar intencionalmente. Ou seja, você tem que botar na cabeça uma intenção. Estou com essa intenção. A minha intenção é de levar esse discípulo de Jesus a ser mais parecido com Jesus. Deve ser algo intencional. Então isso é discipulado. É um discípulo que vai levar um outro discípulo que está de repente começando, né, a ficar mais parecido com o mestre, com Jesus Cristo. Então é isso que a gente está estudando. A gente parou aí e encerramos com essa frase aqui: não podemos discipular se não formos discípulos. Então não devemos, poder pode, mas não deve. Então não devemos discipular se não formos discípulos. Contudo, é a frase de Mark Dever: discipular já faz parte do treinamento do discípulo. Isso aqui é interessante. Quando você começa a discipular, você também está sendo treinado. Até porque você tem que aprender, viver para ensinar. Então quando você vai discipular alguém, você vai ajudar alguém a ficar mais parecido com Jesus, você vai ter que ficar mais parecido com ele. Então quando você está discipulando, você também já está sendo treinado, ok? Então, na verdade, uma coisa está ligada à outra, ok? Mas é interessante ter essa visão. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu não sou só um crente, eu sou um discípulo de Jesus, certo? Eu sou um aluno dele. Vamos continuar hoje. Aí o texto tradicional, né, que a gente tem do discipulado é isso aí, Mateus 28, 18 até o 20, quando Jesus, depois de ressuscitado, se apresentar aos discípulos, e quando ele foi voltar para o céu, ele citou isso aí. Jesus disse: é-me dado todo o poder. Na verdade lá, né, é autoridade. Ok? A palavra lá é autoridade, que é essa aqui, ó, exousia. Então é autoridade, é-me dada toda a autoridade, aonde? No céu e na terra. E o que é autoridade? Autoridade, em uma só frase, né? Autoridade é liberdade de fazer como se quer.
Então, autoridade é a liberdade de fazer como se quer. Ou seja, Jesus disse: eu faço como quero. É me dada toda a autoridade no céu e na terra. E porque eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, eu tenho o poder de fazer as coisas, eu, portanto, ide. E o melhor não é nem ide, né? É indo. Porque ide, a gente vê assim, é uma palavra diretiva, né? Que é outro termo. Como é que a gente diz assim? Interrogativa, afirmativa? Tá uma ordem. Mas, né? O imperativo, é o imperativo. Mas é muito mais do que o imperativo, né? No original, o melhor é isso aqui, ó, é indo, que é um gerúndio. Gerúndio é uma ideia de que você está fazendo, enquanto você anda, você vai fazendo. Ou seja, eu não vou obedecer a uma ordem e paro de obedecer, eu obedeço ela a vida toda. Então Jesus disse: vá por onde você andar, faça discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Então essa foi a ordem. É o texto que tem uma coisa assim mais forte, né, sobre discipulado. É esse aí, de Mateus 28, 18 até o 20, certo? É-lhe dado toda a autoridade, todo o poder. O que é que Jesus quis dizer para a gente? Ele estava dizendo, isso é uma delegação, certo? Fundada na superioridade de Cristo. Quando ele disse bem assim: é-me dada toda a autoridade, e eu mando vocês irem, eu estou dizendo, eu tenho toda a autoridade, né? A superioridade está em mim, eu estou mandando vocês irem, ok? Então é uma delegação. Ele delegou. Delegar é você passar uma atribuição para outros. E quando você passa a atribuição para outros, você passa a atribuição e passa a sua autoridade. Então, se eu escrevo algo, por exemplo, eu digo bem assim: fulano de tal, receba o irmão tal, não sei aonde tal. Aí assim lá, pastor Vanilson Alcântara. Então você vai com um bilhetinho, você vai com um bilhete que vai dizer o que eu estou mandando fazer, e o meu nome dá autoridade, né? Aquilo que dá autoridade para que você receba aquilo. A pessoa vai dizer: quem foi? Você vai dizer: aí, está escrito, ele assinou, Vanilson Alcântara. Ou no caso aqui, né? Jesus Cristo, é claro. Então, me dado toda a autoridade, por isso vale, está dizendo: estou delegando vocês, estou dando essa ordem de que vocês saiam e vocês vão debaixo de uma superioridade. Então a gente não vai confiando em um homem, em um nome, em qualquer outra pessoa, nem em nenhuma instituição. A gente vai confiando na autoridade de Jesus Cristo, certo? Aí ele fala: vai fazer discípulos. Ele está dizendo: reproduza, faça alguém igual a você, e até melhor do que você, para ser igual a mim. Então reproduza. Fazer discípulo é reproduza. A gente não pode ser estéril, né? A gente tem que dar filhos, a gente tem que reproduzir, dar frutos. Aí ele fala: batizando-os. Batizar uma pessoa, né? Fazer ela entender que ela morreu e que ela foi inserida no corpo de Cristo. Há um só batismo, né? E um só batismo é o batismo no corpo, irmão. Certo? Porque tem batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, tem mais batismo ainda, batismo do arrependimento, acho que tem um texto, não tenho certeza. Mas quando ele fala batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo, ele está dizendo: ensina a eles que eles estão morrendo. Eles morreram e eles foram inseridos em uma outra coisa, no corpo de Cristo. Então, quando ele diz batismos, está dizendo: ensina sobre a morte e a vida, na verdade, e a inserção numa outra realidade, certo? Aí ele fala: ensinando-os. Ensinar com a vida, com a palavra. Estarei convosco, presença.
vou estar com vocês. Ou seja, estou mandando vocês ir, mas vocês não vão sozinhos, eu vou com vocês. É uma pessoa do Espírito Santo, né? Eu vou com vocês. Então isso garante a autoridade, garante a missão, né? Ou seja, o Senhor vai com a gente, ele não vai sozinho, a gente vai com ele, certo? Então esse é um texto mais forte, né, sobre discipulado. Eu já falei isso alguma vez, eu coloquei aqui para mostrar aos irmãos o que a gente fala e vai falar a vida toda, para vocês perceberem que discipular traz mais resultado do que evangelizar, certo? Claro que uma coisa está ligada à outra, mas aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui em um ano o evangelista, o cara é evangelista, e ele ganhou 365 pessoas, ou seja, ele ganhou uma pessoa por dia. O evangelista ganhou uma pessoa a cada dia, ou seja, 365 dias ele ganhou, cada dia ganhou. É uma coisa maravilhosa, a gente faz, né? Aí o discipulado, o discípulo que fez um outro discípulo, só ficou ele e outro, 2. A diferença. Aí você diz, não, o evangelismo é que é o negócio, né, tal. Não é, irmão. Não é, certo? Evangelismo é aquele negócio de jogar rede, pegar peixe bom, peixe ruim, tá? Você vai separar e depois é que você vai tratar dos que são peixes bons, né? Ou aqueles que são de Deus. Aí a gente vai adiantar. Com 10 anos, o evangelista continuou ganhando 365 pessoas todo ano, todo dia. E em 10 anos ele conseguiu 3.650 pessoas, ele estava sozinho. Só que todo ano ele ganhava 365. E a gente está partindo do princípio que esses ficaram na igreja. Certo? Mas pai, com 10 anos, aquele que vai ganhando um por ano, discipulando, fazendo ele crescer, ensinando ele a ganhar outro, e discipular, em 10 anos ele conseguiu 1024, então ele ainda está abaixo, né? O evangelista está na frente. Só que aí se a gente der um pulo para 20 anos, se você depois fizer a conta, o evangelista ganhou 7.300 pessoas, todo ano 365 pessoas, uma por dia. É algo maravilhoso. Mas repare, com 20 anos, o discipulador, ele já está com, olha, 1.048.576 pessoas. É um negócio que você fica assim, como é isso? Depois você pega e faça as contas. Só pegar em casa, aí, um ganhou mais um, no outro ano os 2 ganharam, no outro ano os 4 ganharam. Percebe a diferença de, em 20 anos, de 7.300 para 1.048.000 pessoas? Um discipulador, que é claro, ele ganha para Jesus e ele ensina aquela pessoa a ser igual a ele, até melhor do que ele, ser igual a Cristo, né? Porque nosso alvo é Cristo, né? A gente diz, olhe para mim, porque eu estou, como Paulo falou, porque eu estou olhando para Cristo, siga-me, porque eu estou seguindo a Cristo, e ele vai mais do que eu, certo? Percebe aí, irmão, que é o segredo do crescimento da igreja, e é um crescimento estruturado. Por quê? Porque a pessoa, você, em tese, você passa pelo menos um ano cuidando daquela vida, e ensinando a ela tudo que você sabe, com a vida e com as palavras. Você vai ensinando o ano todo, né? Não precisa estar juntos. Hoje tem celular, tem zap, tem não sei o que lá, e manda mensagem, ouve, a pessoa entra no encrenca, fala com você ora, tal. Ou seja, você não está simplesmente trazendo alguém para a igreja, que até teve uma experiência, né? Digamos que foi real, mas você está cuidando dela o ano todo. Eu trago isso, já falei isso aqui acho que umas 4 vezes na igreja, para que a gente bote isso na cabeça, que é o melhor caminho, discipular, certo? Em 2 Timóteo, capítulo 2, 1 e 2, Paulo falando ao seu filho na fé, né? Discípulo Timóteo, ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vamos pegar. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Repare, irmãos, que Paulo fala a Timóteo, olha, e o que de mim, entre muitas testemunhas que ouviste, confiai-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Perceberam aí? Paulo, né, pegou Timóteo já era cristão quando Paulo encontrou Timóteo, né?
Paulo pegou Timóteo e fez Timóteo um discípulo. Ele disse: agora você vai pegar homens que sejam idôneos, fiéis e idôneos, e eles vão ensinar a outros. Essa foi digamos assim, o caminho que Paulo trilhou. Então, olha, Paulo discipulou Timóteo. O Timóteo já tem uma base, né, de família. Timóteo pegou homens fiéis e idôneos, e esses homens fiéis e idôneos, eles ensinaram a outros. Ok? O que é que a gente vê aí? Alguém já falou isso. O discipulado se efetiva na 4ª geração. Entenderam o que é isso aí? O discipulado, ele se efetiva, ou seja, ele deu certo quando já vai na 4ª geração. O que isso quer dizer? Digamos eu, Vanilson, peguei alguém para discipular, discipulei ele em um ano. No segundo ano, ele pegou outro, discipulou. E depois esse pegou esse e discipulou. Ou seja, alguns dizem que é quando o discipulado, digamos assim, cria raízes, se efetiva. É quando já vai na 4ª geração. E quando vai na 4ª geração, não para mais. Certo? Porque você discipula um, esse um discipula outro, e esse outro discipula outro. Ou seja, os 4, você e os 3 estão no mesmo espírito, né? na mesma visão. Entendeu? Aí é como se fosse assim, eu vou olhar, né? Eu discipulei, porque dá nome, né? Eu discipulei fulano de tal, aí você olha para o quarto e você diz: rapaz, o quarto está parecido comigo, que está parecido com Jesus. Né? Você vai dizer: é o quarto, né? Ele chegou depois de 3, né? Você mais 2, ele chegou, mas quando ele chegou e aprendeu, e ele agora, você pode dizer: a gente se parece. Porque a gente se parece com Jesus. Isso é discipulado. Essa deve ser a nossa desejo, sabe? Agora dá trabalho, mas é o que dá resultado a médio e longo prazo. Repare aí o que Paulo fala em Filipenses 4:9. Ele diz: o que também, repara o que Paulo fala, irmão. Eu grifei porque é demais. É isso o discipulado, foi isso que Paulo fez. Por exemplo, eu não vi assim, pode ter acontecido, de Paulo para uma grande multidão nas Escrituras. Ele falou da Europa, ele pregava em tudo que é lugar, né? Nas sinagogas. Mas você não vê assim como foi em Pedro, que Pedro, né, de uma só vez 3.000 almas se converteram. Você não vê essa relação com Paulo. Mas você vê Paulo com um cuidado imenso com aqueles que ele ganhava para Jesus. E as igrejas que ele fundava, né? Ele ia, depois voltava. E ele escrevia as cartas, porque as cartas eram justamente para consolidar, para fortificar os irmãos. Então essa foi a visão do apóstolo Paulo. Ou seja, ele pegou de quem? De Jesus. Agora repare o que aqui Paulo fala aos Filipenses. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazer, e o Deus de paz será convosco. É 10 isso aqui. Isso é ser um discipulador. Isso é ser um discipulador. Que vocês aprenderam, que vocês receberam, que vocês ouviram e o que vocês viram em mim, façam. E a paz, e o Deus de paz será convosco. Veja, Deus vai assinar embaixo. Isso é discipular. E é isso que a gente quer nesse ano estar falando e mobilizando coisas para que a gente possa pegar isso mesmo, unhas e dentes. Como a gente ensina a guardar? Né? A gente ensina a guardar guardando, exemplo, e falando. Então como é que eu vou ensinar as pessoas? Eu vou ensinar vivendo o que eu ensino e dizendo a ela como é que se faz.
Isso é discipulado. Olha, é assim que se faz. Veja como eu estou fazendo. Faça também. É isso discipulado. É a gente assumir a nossa responsabilidade como igreja, como discípulos do Senhor, de fazer discípulos de todas as nações. Isso. Aí aqui, ser discípulo maduro ou perfeito, eu coloquei, é o destino de todos os cristãos. Ser discípulo maduro, perfeito, é o destino de todos os cristãos. É isso que Deus quer de cada cristão, de cada crente, irmão. É que ele seja maduro, todos, né? A gente podia falar muito sobre isso, mas não vamos. E o discipulado é a melhor estratégia. Qual é a melhor estratégia para eu fazer com que esse irmão que chegou agora na igreja, esse que já está há 10 anos na igreja, esse que tem 3 anos, esse que tem... Eles fiquem maduros, né? Através do discipulado. Aí eu vou ter irmãos, às vezes, 1 ano é como se fosse um intensivão, né? Você pega um irmão, aceitou Jesus, você vê que ele realmente teve uma conversão verdadeira, e você dá um intensivão de 1 ano. Não é um intensivão de 1 ano. Ele nunca perde o vínculo, né? Nunca perde. Mas é alguém que depois de 1 ano já pode andar praticamente sozinho. E às vezes a igreja não consegue fazer isso. Na escola bíblica, que é excelente, né, que é ensino, cultos, tal, as pessoas às vezes não conseguem andar sozinhas. Quando a gente fala de andar sozinha, não é andar distante da igreja, né? Não precisa estar sendo carregada. A pessoa já sabe o caminho, certo? Aí, Colossenses 1, 28 e 29, alguém lê, por favor? Romanos 8, 29. Depois, né, é um versículo que vem depois de Romanos 8, 28, assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. E aí fala que Deus quer que todos nós cheguemos a ser a imagem de Cristo. Ele nos predestinou, já falei na semana passada, para sermos a imagem de Cristo. Efésios, Romanos 8, 29, né? Mas a Colossenses, quem achou? 1, 28 e 29, por favor. Quem achou, Leandro? A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que obra em mim poderosamente. Colossenses 1, 28 e 29. O Paulo está dizendo aí, né? Eu estou aqui para ensinar e levar vocês a ficarem perfeitos em Cristo. É o discipulado. Essa foi a vida de Paulo, né? Ganhar pessoas e estruturar elas no Senhor, tocar a vida, né? Ir para frente. E de vez em quando ele ia saber como é que estava, que ele chamava, né? Aqueles que eu gerei, né? Que é um versículo tremendo em Gálatas, que diz assim: meus filhinhos, por quem de novo eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele fala: eu ganhei vocês para Cristo, agora eu estou trabalhando para que vocês fiquem iguais a Cristo. E eu estou sentindo dores, né? Porque realmente ele se entregava por inteiro nessa missão. Cristão é um exemplo. Eu falei uma vez aqui sobre isso, a gente vai falar também rapidamente, né? Porque a intenção é que o discípulo ele vá crescendo e fique maduro, perfeito, né? No sentido de maturidade. Deus quer que todos os crentes cresçam. Claro que a gente entende que cada um tem um tempo, a gente está aqui, né? Cada um tem um tempo e tal. Mas o discipulado é a melhor estratégia para fazer os crentes crescerem mais rápido. Tem tudo para, sabe? E aí a gente falou uma coisa sobre o tripé para construir o discípulo perfeito ou maduro. Eu acho interessante colocar isso aqui porque a gente tem que ter essa ideia. A primeira coisa para eu fazer um crente maduro ou eu ser maduro é eu reconhecer que não sou maduro, reconhecer a nossa imperfeição. Então a gente vai ser algo se a gente reconhecer, né, que a gente ainda não é. Eu tenho que reconhecer as minhas imperfeições, né? Então eu reconheço as minhas imperfeições. E esses textos todos falam sobre isso. O homem e tudo que ele produziu ou produzirá, infelizmente, né, não é perfeito.
O homem não consegue fazer as coisas perfeitas. Então, só que o homem não é para a gente se conformar com esse negócio. É dizer, não, é assim mesmo, sabe? É assim mesmo, nunca vai ser melhor, o homem vai sempre pisar na bola. Vai, mas eu não vou nessa vibe não, né? Eu vou naquela de que Cristo quer que cada um fique maduro, perfeito. Era a ideia de Paulo. E esse texto fala isso, né? Fala justamente dessa limitação do homem, certo? Então, para eu buscar a maturidade ou a perfeição, eu tenho que entender que o homem é imperfeito, certo? É aquela ideia, se eu já acho que eu já estou pronto, eu não vou fazer mais nada. Então, não existe algo em mim para melhorar, certo? Aí eu coloquei aqui para dar uma ideia, né? E é um negócio tremendo do que é ser perfeito, o que é perfeição. A palavra perfeição vem do latim, né? Perfere ou perfazer, quer dizer, que coisa, o que é perfeição? O que é feito até o fim, algo que você começou e acabou, isso é perfeição. Eu comecei e acabei. O que está completamente terminado é algo perfeito. O que está completamente acabado. Quando Jesus diz assim, tetelestai, está consumado, obra perfeita. Ele cravou ali na cruz a perfeição da obra dele. Ele disse, está feito, tudo feito, tudo feito. Dizia-se perfeição, que uma coisa saiu perfeita quando a coisa estava acabada, terminada, completada em todos os seus pormenores. Por isso que a gente diz que nós ainda não estamos nesse nível, né? A gente sempre tem uns pormenores. Lembra daquele homem que Jesus disse, guarda os mandamentos? Ele disse, eu guardo desde que eu sou um garoto. Jesus amou ele. Que Jesus disse que foi verdade, foi mentira não, é verdade. E o cara era rico. Aí Jesus disse, falta uma coisa. Falta uma coisinha. Tem um pormenor ainda. Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga, você terá um tesouro no céu. Só que aquilo ali não abriu mão. Ele deu a bênção. Então, os pitagóricos, viveu 525 a.C., de Pitágoras, né? Dizia com muita profundidade. Rapaz, presta atenção nisso aqui que esses caras diziam. Rapaz, se queres aproximar de Deus, faze com perfeição tudo o que fazes. Se você quer se aproximar de Deus, da perfeição de Deus, faça com perfeição tudo o que você faz. Então você vai fazer alguma coisa, faça o melhor que você puder. Tudo que você for fazer, faça o máximo. Vai ser pleno? Talvez não, mas faça o máximo. Não faça meia boca, né? Deixa eu dizer isso. Não faça meia boca não. Não quer dizer que o que você fez vai ser melhor do que todo mundo, mas vai ser o melhor que você pode, naquele momento. Isso é uma coisa que a gente relaxa, né? Tem gente que diz assim, Deus aceita tudo, irmão. Pelo amor de Deus. Eu já ouvi caminhando dizendo, Deus aceita tudo. Você não ensaia, você não ora, mas Deus aceita tudo, porque Deus é... Que conversa é essa, irmão? Que conversa? Deus aceita tudo de quem não tem tudo para dar. Mas se Deus olha para mim e diz assim, Vanilson, você poderia ter feito melhor isso aí, e você não fez. Talvez ele aceite pela misericórdia e graça, mas vai dizer, você poderia ter feito melhor. Isso aí você poderia ter feito melhor. Não era 100%, mas você podia chegar a 90%, você chegou a 50%. Então, discipulado é nesse negócio aí, eu quero fazer o melhor ao Senhor, vou dar o máximo que eu puder dar. É aquela coisa, você tem 24 horas, e aí você, nas suas 24 horas, você tem 8, digamos, né, livre, entre aspas. Como é que você está administrando o tempo livre? Se você tem só meia hora, como é que você está administrando a meia hora? Né? Deus não vai cobrar da gente o que Ele não dá para a gente, o que Ele não disponibilizou para a gente. Deus não cobra. Deus, Ele só colhe onde Ele plantou, né? Que é diferente daquele rapaz que disse, eu pensei que o Senhor era severo, que colhia onde não plantou. Aí Jesus, né, na história lá, na palavra, Jesus pega e diz, então você vai ser julgado conforme a sua visão.
toma dele que ele pegou e enterrou o talento. Então, se queres aproximar de Deus, faze com perfeição o que fazes, porque em todas as tuas obras, desde o momento que busque a perfeição, tu te aproximas da suprema perfeição. Então, te aproximas de Deus. Deus tudo pode. Tu podes transformar todos os teus atos em atos verdadeiramente religiosos. Quem falou isso aqui foi esse rapaz aqui, Mário Ferreira dos Santos, que pegou, né, da visão dos pitagóricos. Deus tudo pode, mas Então a gente tem que entender isso, é isso que Deus quer da gente, o melhor da gente. Deus não quer o resto não, irmão. Estou dizendo com Deus, se você só tem o resto, Deus vai querer o resto. Mas se você tem o resto mais um pouquinho, Deus vai querer esse resto mais um pouquinho. Se você tem 8 mais 1, 9, Deus não vai querer 8 não, vai querer 8 mais 1, 9. Eu não estou falando nada de salvação, eu estou falando de obra, né? De discipulado, de serviço. A gente às vezes, né? E não estou falando de meritocracia, o que é isso? Que eu vou ganhar as coisas pelos meus méritos. Não, tudo é por graça e favor do Senhor. Mas é de eu entender o que eu recebi dele, a grandeza que eu recebi de Deus. E eu vou passar o máximo que eu puder do que eu recebi de Deus. Isso é discipulado. No grego a palavra é essa aqui, telos, que é igual a fim, perfeição. Um propósito, um objetivo, uma meta. Repara o que é perfeição, é você ter um propósito, você tem uma meta. Significa completo, maduro, plenamente desenvolvido, adulto, levado ao seu estado final, acabado, não faltando nada necessário, integralidade em bom estado de funcionamento. Teleios significa solidez, consumado, inclui a ideia de ser inteiro. do que é o estado final. Isso é perfeição. O estado final é o fim. É o fim, é como você vai ficar lá na ponta, né? Como é que você vai ficar lá na ponta? A gente começou, mas como é que a gente vai acabar lá na ponta, né? Lá no final. Então, é uma ideia que Paulo falava isso. Eu quero apresentar vocês perfeito a Cristo. É acabado, não final. Então, a gente pensar em perfeição, perfeito, como bem acabado, né? Não perfeição como, digamos assim, divinizado, certo? Mas é perfeito como bem acabado, né? Quando Deus acabou tudo, o que é que ele disse? Isso é muito bom, tudo que eu fiz, perfeito. Eclesiastes diz que Deus fez as coisas perfeitas, mas o homem buscou suas próprias invenções, né? Eu fiz tudo direitinho. Então, não perfeito como coisas de alcançar coisas impossíveis, né? Por exemplo, eu não vou sair voando, eu não sou anjo, certo? Isso é impossível. Se voar vai caracterizar a perfeição, eu nunca vou ser perfeito. Tem coisas que são impossíveis aos homens. Então repare, para eu crescer eu tenho que botar isso na minha cabeça, é porque eu tenho que crescer. Para eu ficar maduro eu tenho que entender, é porque eu tenho coisa para amadurecer, certo? Se é para ficar melhor, eu tenho que botar na minha cabeça, é porque tem algo para ser melhor. E se nós formos verdadeiros com a gente mesmo, a gente vai perceber que sempre tem uma coisinha ou outra na gente que ainda precisa ser ajustada, todo mundo. Mas o segredo aqui do discipulado é eu buscar ajustar isso, certo? Mas o necessário em intelectual é o quê? Segunda verdade, depois eu digo. Segunda verdade, repare, irmãos, a gente está falando de discipulado, né? Discipulado no sentido de fazer a pessoa ser melhor que ela puder ser. Quanto mais ela ficar parecida com Jesus, a gente quer, certo? É reconhecer a nossa perfeição em Cristo. Esses textos todos falam isso. Nós, em Cristo, nós somos perfeitos. Nele a gente já está pleno, está tudo feito. Então, quando eu conheço a Jesus, quando eu me entrego a Jesus, a tendência de eu reproduzir isso é melhor. Porque nele eu já sou perfeito.
Então repare, eu não sou perfeito e sou perfeito. Em Cristo eu sou perfeito, em mim mesmo não, mas nele eu já sou. Então, se eu tenho a graça de ser nele por graça, né, eu vou buscar trabalhar isso em mim para que eu evidencie isso que eu consegui, de graça. Aí esses textos falam, certo? Para a gente ganhar tempo, eu vou pular. Que a gente chama isso de, leia só esse aqui, alguém, Colossenses 2:10. A gente chama isso de perfeição posicional. Em Cristo eu já sou perfeito. A gente chama de perfeição posicional. Colossenses 2:10. E estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado. Nós em Cristo já estamos perfeitos. A perfeição está em Cristo. Então nossa perfeição está em Cristo, né? É. Nele a gente está perfeito, certo? Então isso a gente chama de perfeição posicional, de posição, certo? E tem a perfeição como um processo, certo? E o que seria isso? John Wesley foi um homem que viveu em 1700 e pouco, certo? E ele foi o fundador do metodismo e da igreja wesleyana. Foi um dos grandes homens de Deus. John Wesley, ele entende como uma pessoa que alcançou a santificação ou a perfeição cristã, aquele em quem existe a mente de Cristo e que anda como Cristo. Isso foi John Wesley que falou. Aquele que anda como Cristo andou, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que foi lavado de todas as impurezas. E foi lavado de todas as impurezas. Que não é. Quem é que tem aqui? Que não é? Para os outros. A cabeça de John Wesley era isso que era a perfeição, era isso que era um cristão maduro, né? Ele tinha a mente de Cristo, ele andava como Cristo andou, e ele tinha as mãos limpas e o coração puro, e não era motivo de tropeço para os outros. Pense que se a gente, conseguir viver assim, porque a gente vai atrair as pessoas. Não estou falando, por isso que eu falei, não é perfeição no sentido que você é o tal, né? Não, mas você pode ir mais longe. É isso que a Bíblia nos ensina. Você pode ir mais longe, entendeu? Você pode ser mais ainda, você pode ser mais. Eu coloquei aqui. É aquele, a perfeição como processo, é aquele sobre quem o pecado não tem mais domínio. Quando a gente conseguir viver de uma forma tal que o pecado não mais domine a gente está no subir um nível. E aí pecado, você sabe que o pecado ele é um leque, né? Ele abre um bocado de coisa, né? Então quando o pecado não mais me dominar, eu consegui dar um salto. Então aqui acolá o pecado parece que ele ganha vantagem na nossa vida. Às vezes é um mau pensamento, uma palavra, uma atitude e tal, você diz, isso aqui não é de Deus, Deus não queria que eu fizesse isso, mas você já fez, né? O pecado não tem mais. O que faz, que faz? Você volta, né? Volta e recomeça. O pecado não tem mais. O pecado não tem mais domínio, não manda mais na vida da gente, né? Quem manda na gente é Deus, não é o pecado. A gente vai, eu estou organizando lá em casa, a gente vai trabalhar isso aqui como se fosse, eu coloquei aqui modelo teórico. O modelo teórico do discipulado está em Mateus 5-7, que é o Sermão da Montanha. Eu estou organizando lá, porque eu quero fazer isso como se fosse o nosso material teórico, né? A teoria. A teoria está ali, em Mateus 5, 6 e 7, certo? Ou seja, é a proposta de Cristo. E no Sermão da Montanha tem as características do reino, e as características do reino de Mateus 5, 6 e 7 servem tanto para a lei como para a graça. O que é o domínio romano ali? Romanos capítulo 6, versículo 11, é um livro da Bíblia. Mas depois eu esqueci minha Bíblia. Depois você dá uma olhada. Certo? Então,
trabalhar essa ideia aí. Repare que frases, eu botei 3 frases aqui, irmãos. A gente está trabalhando discipulado, certo? Se você, ou eu, se você não tiver um alvo para a sua vida, é provável que fique à deriva. Como um barco, né, que fica sem saber para onde vai. Perdeu a bússola, não tem GPS, perdeu o leme, está sendo levado pelo vento, pelas ondas. Se você não tem um alvo para a sua vida, é provável que fique à deriva. Se o seu alvo for nada, provavelmente o atingirá. Não, qual é o alvo da sua vida? Qual é o alvo da minha vida? Você não tem alvo nenhum, não. Então você já alcançou. Se você não tem nenhum alvo, você já alcançou ele. Então qual é o alvo da vida da gente? É por isso que você tem que ter uma compreensão perfeita da pessoa que Cristo quer que você seja. Como é que eu vou descobrir o alvo? Eu tenho que dizer o que é que Deus quer de mim. Né? Qual é a compreensão perfeita que Cristo, né, quer de mim? Kate Phillips, né? Isso é interessante, irmão. Qual é o alvo, né? Qual é o alvo da vida da gente? Né? Qual é o alvo? Misericórdia, pegado, Desculpa. Precisamos ter um tempo de qualidade na sua presença, na presença do Senhor, né? Observe esse comentário de John Maxwell. Por anos, isso é interessante, um tempo atrás eu falei sobre isso aqui. Por anos, os pais debateram a questão da quantidade de tempo versus tempo de qualidade. Como pai e avô, descobri que é preciso ter tempo para que ele se torne de qualidade. Entenderam? No Maxwell? Ou seja, tempo de qualidade, já falei isso aqui, eu não concordo com isso não. Eu estou dando meu tempo de qualidade para o meu filho. Quanto tempo? 15 minutos por dia. Que tempo de qualidade é esse? Não é tempo de qualidade, meu filho. Pode mudar isso aí. Tempo de qualidade é quanto mais tempo você puder dar da forma melhor possível. Isso aqui é tempo de qualidade. Se você dá 15, não, eu tenho que dar 30. 15 é muito pouco. Como é que eu convivo com meu filho 15 minutos por dia? É um absurdo. Não, eu vou viver 30. Quando eu alcançar os 30, eu vou dizer, eu quero alcançar 1 hora. Entendeu? Eu quero alcançar 1 hora. Quando eu alcançar 1 hora, eu vou dizer, eu vou ver se eu consigo alcançar 1h30. E aí você vai fazer dar 1h30 melhor que você puder. Então a gente tem que parar com esse negócio. Isso na verdade é uma arrumação para afastar as pessoas. E aí serve para os irmãos. Como é que você vai cuidar de alguém? Você vai, não, vou dar 15 minutos. Não, eu vou dar o melhor que eu puder. O melhor que eu puder é 1 hora, eu vou me esforçar para dar 1 hora de atenção àquela pessoa. Na próxima vez eu vou ver se eu consigo dar 1h15. Aí sim você descobre o tempo de qualidade. O tempo de qualidade se descobre na quantidade. Pinheiro? Tem que ser, irmão. Isso aí é conversa para boi dormir. Esse negócio de que não, eu só vou dar 15 minutos para minha mulher de tempo de qualidade. Não tem qualidade de 15 minutos, irmão. Você vive 24 horas com a mulher e você está 15 minutos com ela durante o dia. Isso é nada. Você está dando o resto do resto. Tem que parar com esse negócio, gente. Né? É porque a gente gosta, quando eu falo a gente, é uma maneira de falar, a gente gosta de se iludir. Pense como nós gostamos de nos iludir, de nos auto-enganar. A gente já gosta de auto-enganar, para fazer com que a nossa consciência fique mansinha, né? Amansar a consciência e amansar o coração. Aí a gente fica nessa onda do mundo. Quando Cristo escolheu os discípulos, ele pegou, né? E ficou o tempo máximo que ele pôde com aqueles homens. Para onde ele ia, ele levava aquela turma. Ele tem que dar tempo de qualidade a eles. Deus está em todos os lugares. O pastor Elcimar que falou. Deus está em todos os lugares. Mas se não marcarmos um lugar para nos encontrar com Ele, não o acharemos em lugar nenhum. Só discerniremos o urgente do importante se estivermos no lugar secreto.
Então, só vou saber o que é urgente, o que é importante, se eu tiver com Deus. Então, a gente vê, Deus está em todo lugar, e você não está em lugar nenhum com Ele. Às vezes Deus está em todo lugar, mas eu não estou com Ele em lugar nenhum. Ou só estou na igreja. Então, vá pensando aí, essa ideia de discípulo, entendeu? Não é uma coisa, vou repetir, não é meritocracia não é você achar que você é o tal, você vai fazer um monte, não, mas é você querer o máximo que você puder, segundo a graça do Senhor Jesus. A gente está com a ideia, a gente vai só pincelar, né, não dá para falar, de criar uma escola de discípulos, certo? Especializada em DDD. O que é DDD? Discípulo, que é ser disciplinas, o que saber, conhecer e discipular, o que fazer. Então, ser, conhecer e fazer. Certo? Discípulo, disciplinas e discipular. A gente depois vai organizar isso aí. A propositura dessa escola vai ser isso aqui: assumirmos o discipulado da igreja. Eu estou querendo ver se eu consigo parar em um momento bom. Olha, talvez esse camarada aqui, ele foi um cara assim, doutor, né, estudioso e tal, lá nos Estados Unidos, certo? O nome dele é Elton Tree Holmes. Aí em 1994. Ele diz um negócio interessante, né? Para o que esse camarada escreveu. Ele era estudioso, né? Doutor. Talvez, preste atenção no que esse cara disse, talvez a maior fraqueza da igreja contemporânea seja a de que milhões de supostos membros não estão realmente envolvidos e, o que é pior, não acham estranho esse fato. Um monte de gente que não tem compromisso nenhum com Jesus, não vamos julgar não, mas com a igreja, e não está nem aí. Assim que reconhecermos as intenções de Cristo para fazer de sua igreja uma companhia militante, entenderemos de uma vez por todas que os arranjos convencionais não são suficientes. E não existe chance real de vitória em uma campanha se 90% dos soldados não possuem treinamento e não se dedicam. Mas é exatamente isso que está ocorrendo hoje em dia. Você tem 100% na igreja, 100 pessoas, 90 não se preparam, não fazem, não discipulam. Você tem 10. Como é que você vai ganhar uma batalha com 10? Batalha do discipulado. Claro que Jesus pegava um e fazia a diferença, mas não é o propósito. Isso é exceção. Isso é exceção. Isso é coisa da velha aliança. Deus quer que todos evangelizem, todos discipulem, todos. Se todo mundo na igreja abraçasse a obra, todo mundo, desde o mais novinho ao mais velho, todo mundo abraçasse, todo mundo, todo dentro, a gente fazia e acontecia. John Wesley, achei muito interessante isso aqui, daqui a pouco a gente vai para encerrar. A igreja, claro que John Wesley falou, a igreja não muda o mundo quando gera convertidos, mas quando gera discípulos. Wesley entendia o discipulado em 4 convicções. Primeira, a necessidade do discipulado. Você entendia que era necessário o discipulado, Wesley. Segundo, a necessidade de grupos pequenos para o discipulado, era a visão de Wesley. Terceiro, a necessidade de liderança leiga para o discipulado. E quarto, a necessidade de fazer da santidade do serviço o alvo duplo desse discipulado. Santidade e serviço para Wesley. Entendeu? Na cabeça de Wesley era discipular. Todo mundo discipula em grupos, se prepara e busca essas coisas, essa dupla, né? Santidade e serviço. É isso que a gente quer. Certo? O Wesley
convoca a igreja para declarar guerra contra a graça barata. Dietrich Bonhoeffer explica por que essa guerra deve ser travada. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem a confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. A graça preciosa é o Evangelho que há de se procurar sempre. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado. E é graça ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao homem. E é graça por assim lhe dar verdadeiramente. Poderia explicar muita coisa. Mas a ideia é essa. É que a graça vai levar a gente. A graça não é um negócio. Paulo chamava que alguns faziam da graça coisa vã. Discipulado vai puxar a gente para a cruz. Se alguém quer me seguir, toma a sua cruz, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, discipulado não é algo fácil, não. Por quê? Porque vai apontar Jesus e vai dizer, vamos atrás dele, vamos seguir ele, vamos ser igual a ele. É que desafio foi o melhor de todos. De todas as coisas. Olha assim, Jesus, né? Vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Chegou. Depois a gente continua. Porque aí eu vou puxar um assunto aqui, eu vou querer ir. Só como um destaque, né? Que é a sensibilidade. Olha, o crente, o discípulo, tem uma coisa que o discípulo ele não pode abrir mão, é sensibilidade. O discípulo tem que ser sensível. E aqui Jesus fala de pessoas que ouviam uma música e não cantavam, não sorriam, ouviam um lamento e não choravam. Jesus disse, assim é essa geração. Aqui em Timóteo, ele fala dos últimos dias acontecerá isso. Você vê um monte de homem que eu coloquei aqui, hipossensibilidade. O que é isso? É gente que, não é que é insensível não, é que a sensibilidade não aflora. Não aflora a sensibilidade. O cara despreza a mãe, gosta mais dos prazeres do que de Deus. Ou seja, a sensibilidade verdadeira não aflora. Oi? Hipossensibilidade. Deixa eu ver aqui se dá para ir, só para fechar esse slide. Em contrapartida, não dá não. A gente volta a sair da depressão, eu vou me demorar. Amados, essa é a proposta para nós, né? Hoje não, essa proposta tem 2000 anos, quando Jesus foi embora, ele disse assim, ele dá toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, indo, faça discípulo de todas as nações. Reproduza gente igual a mim, através de você. Batize essas pessoas, faça elas entender que elas morrem para o mundo. Coloque elas dentro do corpo de Cristo, insira elas na comunidade cristã. Né? Ensine tudo que vocês sabem, tudo que você aprendeu, ensine. E eu vou estar com vocês nessa parada aí. Então, se der, né? Nós vamos estar batendo isso aí, mas a gente quer sair da teoria, quer ir para a prática, né? A gente quer ir para a prática. Depois eu vou abrir uma inscrição. Por quê? Porque o discipulado tem que ser algo que a pessoa queira ser discípulo. Né? A pessoa tem que querer ser, certo? E a gente está falando isso para vocês perceberem que é algo que vai exigir. A exigência é alta. Mas também o resultado, né? e a recompensa também é altíssima. Mas a gente vai desenvolver um monte de coisas para a gente crescer como discípulo do Senhor. Deus te abençoe. Lá na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.